precisamos fazer um update de leituras, porque... leituras não, de aquisições, porque fui à biblioteca, há imenso tempo, tenho imensos livros para ler, eu tenho um compromisso comigo próprio de ler os livros que tenho, mas estava-me a apetecer imenso ir comprar livros sem comprar, e trouxe 2. Curiosamente são os 2 sobre o mesmo tema e eu não fazia ideia, eu só trouxe porque sabia que eu os queria ler, já tinha ouvido falar deles e queria eventualmente lê-los. Eventually. Primeiro é Coisas que Não Quero Saber, até para Levi, uma escritora inglesa, acho eu. E basicamente isto é o primeiro livro de uma autobiografia, e este aqui é basicamente uma resposta ao livro do Orwell de porque é que ele escreve, e ela vai fazer uma reflexão também de porque é que ela escreve, supostamente. Até agora, então, o livro é pequenino, e eu já li um capítulo inteiro. Tem para aí 3 ou 4. E estou a gostar imenso. A escrita flui super bem e ela está aqui a falar de uma dificuldade de escrever, a dificuldade de ser escritora e de pôr a questão, ok, ainda sou escritora quando não escrevo, quando estou em baixo e tenho que continuar a escrever porque esse é o trabalho dela. Estou a gostar muito até agora. Depois trouxe Devotion, em português, pronto, Devoção, da Patti Smith, capa dura. Capa dura, eu tenho com capas duras, adoro. Isto é um livro dedicado à craft de escrever, de ser artista, na verdade. Acho que vai ser parecido ao outro por causa do tema, ou seja, é esta procura de como é que separamos o trabalho da vida e se és artista, a vida é o teu trabalho e tens de conseguir pôr isso no papel, numa música, numa pintura, e tens que te entregar à tua arte. E aqui estamos a acompanhar a Patti Smith a viajar para Paris para fazer uma série de sessões de autógrafos e a lançar um novo livro. E ela vai relatando um bocadinho da viagem e ao mesmo tempo pequenos insights de como lhe está a gostar de escrever numa altura em que ela está a promover um livro que escreveu e uma pressão de devia estar a escrever, mas não estou. Devia estar a continuar a ter ideias e a pôr coisas no papel numa altura em que não consigo. E estes 2 acabam por se complementar super bem. Apesar de serem completamente diferentes. Este aqui também tem uma viagem, Palma de Maiorca, em vez de ser a Paris. E por algum motivo eu fui para estes livros. Estou a ler sobre o que é escrever, o que é ser escritora mulher. E, no geral, perspectivas femininas são sempre incríveis. Eu tenho que ler mais livros de mulheres. E estou a adorar estes 2. E são pequeninos, são ótimas leituras. No meio de outras maiores. Eu sinto que estava com demasiados calhamaços na minha vida. Isto é uma boa break disso. Depois fui ontem fora e eu disse que não compro livros, já percebemos que não vai acontecer, vou continuar a comprar livros. Não estava à espera de trazer este livro, mas basicamente é uma coleção da Quetzal, coleção inteira sobre viagens e autores portugueses, estrangeiros, N tipo de viagens diferentes. E eu trouxe este do Paulo Terro, não sei como é que se diz o apelido dele, o Velho Expresso da Patagónia, é um dos mais conhecidos dele. Ele tem também o Grande Bazar Ferroviário, esse é um dos mais conhecidos dele. Mas este aqui é uma viagem desde a América do Norte ao extremo da América do Sul, na Patagónia, na Argentina. E basicamente eu tive que trazer este livro porque tenho a desculpa de a minha próxima viagem estar algures entre estes continentes e queria começar a ler um bocadinho sobre a viagem antes de ir para a viagem de outros nos mesmos sítios onde eu quero ir. E
até agora, já comecei a ler, até agora estou a gostar da escrita dele. E parece muito sobre a viagem em si, o processo da viagem, que é uma coisa que eu adoro ler, ver descrita. Não sobre, ok, tenho que chegar, pronto. E basicamente é isso. Agora tenho que ter a coleção toda, porque imaginem as lombadas todas assim numa estante, boa de giro. Eu já tinha outro, por acaso, Lugares Distantes, do Andrew E. Solomon, que é uma coletânea de crónicas, textos em vários sítios do mundo. Este aqui é sobre a viagem de comboio, acho, mas não sei, ainda não descobri. Desde a América do Norte à do Sul. E este livro vai me acompanhar nos próximos tempos, até eu próprio ir de viagem. Tenho lido sempre um dos contos, aliás, uma das crónicas deste livro, Saramago, Bagagem do Viajante. Já estou para aí na 100, eu leio um por dia, que são para aí duas páginas de tanto. São sempre pequeninas, mas fazem-me refletir e estou a gostar muito. E depois tenho lido pelo menos um capítulo por dia deste, que é enorme, mas que lentamente vou degustando e estou a adorar. Há aqui uma parte um bocadinho chata agora que ele está a entrar da dependência, que não é um tema que me interessa tanto, mas mesmo assim está a ser muito bom. Estes dois são para se ir lendo devagarinho, sem correr, e eu sinto que ler um bocadinho deles todos os dias ajuda a apreciá-los mais. Passei a última meia hora a ler este livro e estou a adorar a escrita da escritora. Não a conhecia, não tinha visto nada dela, nenhum livro dela, nenhuma recomendação, até aparecer este. E estou a adorar. É como se tivesse. É aquele tipo de escrita não ficção que parece ficção. Parece ler uma história inventada, mas na verdade é a vida dela. E isso mostra quão bem está escrito e quão acessível é e quão fácil é de entrar na narrativa. E estou mesmo a gostar muito. Apetece-me ler tudo, por outro lado não quero acabar já. O lado da minha mesa de cabeceira é sempre isto. Tenho 250 livros aqui, fora os que estão no cubo, não é? E às vezes dá um bocado de ansiedade, outras vezes é só fixe. E tenho opções para ler. Pronto. Fui trocar um livro e trouxe este sem saber absolutamente nada, só porque é de Walter Ugumem. Este para mim é um dos autores que eu traria qualquer coisa às cegas. Sei que de certeza vai ser uma escrita poética e por não ter lido nada, já li 2 ou 3 textos, isto é, não ficção, e estou completamente destruída. Não sabia que este livro ia ser tão triste. Por um lado, é uma tristeza tão fácil de nos identificarmos. Este livro é muito sobre saudade, luto, procura da alegria. E estou só no início e já tive emoções tão fortes com este livro. E ainda por cima estou a lê-lo em voz alta, porque sinto que estes textos, estas frases merecem ser lidas como se fossem poesia. Quase uma declamação do que ele escreve. E torna ainda mais bonito e mais intenso. Estou mesmo a gostar. Não li alguma coisa dele há muito tempo e este está-me a apanhar de surpresa. Pequeno update, li este livro em 2 dias e a Alice do País das Maravilhas faz parte do meu imaginário de criança. Eu vi este filme muitas vezes, mas nunca tinha lido o livro. E o livro é tão bom, tão bom. Primeiro por, obviamente eu já conhecer a história, depois por estar mesmo bem escrito e ser supostamente uma história para crianças, que não é uma história para crianças, é uma história para adultos. Quando acabei de ler o livro, fui ver o filme que não via há imensos anos e foi tão bonito. E aí, super rápido de ler, super fácil, capítulos curtinhos, uma história super engraçada. Virei os livros que eu já li para perceber a quantidade de livros que eu tenho por ler na minha estante. Aquela prateleira de cima está melhorzinha. Acabei este livro
que eu tinha dito que estava a ser triste e o resto da leitura continua a ser triste. O livro chama-se Educar a Tristeza. Como é que podemos olhar para a tristeza de uma maneira mais dura? Como é que podemos abraçar a tristeza e torná-la parte de nós e não uma experiência má? Fala muito de saudade, de amor por quem cá não está, pela presença que as pessoas que já morreram terão para sempre na nossa vida e do exercício de as lembrar mais. É um livro muito intenso, triste. Claramente não é uma leitura de verão. Este livro é bom para ser devorado num outono e inverno. Gostava de ter sabido isso antes, mas depois não consegui parar de o ler porque a escrita do Walter Ugumem é mesmo viciante. Isto é não ficção, são textos muito pessoais sobre o autor e sobre a vida dele e mesmo assim são lindíssimos, duros, mas ao mesmo tempo fazem-nos pensar muito em 2 ou 3 páginas. Acho uma leitura super boa, mas já sabem para o que é que vão. É pesado e melancólico e muito introspectivo, faz-nos pensar nas nossas pessoas. É Walter Ugumem. É um dos autores que, como por olhos fechados, gostava que não tivesse sido tão intenso para uma leitura de verão, mas gostei muito. E é daqueles livros para reler, é demasiado. E também para ler devagarinho, não é para ler de uma assentada só. É para ir abrindo, ler um texto por dia e passar umas semanas a educar a tristeza. E é também um livro lindíssimo. Nunca tinha lido um livro com as letras em azul, às vezes vermelho. E tem, ao longo do livro, as ilustrações são todas do Walter Ugumem, são assim meio abstratas. Muito, muito bonito. Que eu acabo um livro, eu tenho um tracker no Notion de leitura desde 2021. Tá de maluco, mas tenho aqui basicamente todos os livros que eu já li. Eu comecei a ler com a pandemia, mais regularmente e compulsivamente. E desde essa altura que tenho todos os livros que eu li, quando é que eu comecei, tenho basicamente o nome do livro, autor, a pontuação que dei na altura, quando é que comecei, quando é que acabei, o número de páginas, o estilo, quando é que eu li. Tenho tudo isto dividido por anos e no fim o somatório dos livros lidos do ano. Agora vamos aqui para 2025. Oi, já chegamos? Ok. Isto é o deste ano e acabei agora de pôr o de Walter Ugumem preenchido. Quando é que eu comecei, quando é que eu acabei. Estes são os que eu estou a ler agora, que vão ser preenchidos em breve. Dá-me imenso prazer ter isto aqui e vir aqui e ter um tracker e saber o que é que eu li no ano passado e antes e... Bem, não vou reler um livro que já li há 4 anos e tenho as estatísticas todas de leituras do ano, se eu li mais mulheres ou homens, quantos livros li. É super prazeroso ter uma coisa visual de todos os livros da minha vida. E uma coisa que eu estava a reparar é que eu tenho uma média de mais ou menos, não sei, num ano bom 50 livros lidos, num ano mau metade, e eu estava a pensar, se eu só conseguir ler por ano de 25 a 50 livros, 40 livros por ano, nunca na vida eu vou acabar a infinita lista de livros que eu quero ler. E isto é bué triste, porque por um lado faz-me pensar que tenho que ser mais seletiva
e tenho que começar a descartar livros que não estou a gostar, seguir para o próximo. Por outro, cada ano saem livros novos, muitos que eu quero ler. Como é que alguma vez vou conseguir? Não vai dar. Não vai dar. Isto deixa-me bem triste, porque eu não vou ter tempo para ler todos os livros que eu quero na vida. Yeah.